Muito bem, estamos aqui começando hoje com a Patrícia Pessoa, da Samsung. Um prazer estar aqui com você, Patrícia. Ela É é todo meu. diretora de Consumer Electronics, de marketing digital, de marketing retail, enfim, ela é a diretora de marketing que faz a coisa acontecer. Ah, bondade sua. É um prazer estar aqui com você, Joana. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, a ideia é mesmo ser um bate-papo, viu, Paty? Assim, não tem nenhuma. A gente vai falando, que nem a gente estava falando agora aqui no ensaio, que a gente já estava avisando que podiam entrar crianças a qualquer momento. Exatamente. Então, Momento vida real. exatamente, agora esse já está todo mundo No nesse, mood. nesse mood, é isso aí. Bom, Quero entender como é que vai ser. Se houver a volta para os escritórios, como que vamos nos desapegar dos moletons? exatamente, dos casaquinhos, exatamente. Exatamente. Eu ia colocar hoje um blazer, aí eu falei, gente, não dá para imaginar que uma pessoa está em casa de blazer. Não, eu também estava de casaquinho. Eu tirei agora porque estamos aqui. Passei aqui um batonzinho e tal, mas em geral não é isso, não. É isso aí, é guerra, vamos lá. Mas olha, eu queria te perguntar para você contar um pouquinho para o pessoal. Foi Fiat, você foi IBM. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória de mulher em lugares normalmente ocupados por homens, né? E tem muito a Isso. ver com tecnologia, carro e tal. E você contar um pouquinho dessa sua trajetória que é tão curiosa. Eu acho, esse é tão interessante, porque nem eu nunca tinha me atentado tanto para essa presença massiva masculina na minha carreira, nem nunca tinha me atentado tanto que era tão díspare para o mercado publicitário ter alguém que tivesse uma formação um pouco mais numérica inicialmente. Mas tem gerado bastante curiosidade nas pessoas. Então, a minha primeiríssima formação, mas eu era bem jovem, foi tecnologia. Então, eu fui programadora e tal. E depois é que eu fiz a escola de comunicação. Então, eu fiz a escola de tecnologia, trabalhei com tecnologia por bons 10 anos. E depois, mas sempre fui apaixonada por comunicação, desde muito criança mesmo. Eu tinha certeza que era o que eu queria fazer. Estudei, fiz a escola de comunicação, publicidade, me pós-graduei em marketing e depois fiz um mestrado em administração e estratégia de marketing. Então, a minha carreira acadêmica acompanhou muito a minha carreira do trabalho. Então, eu fiquei um tempo com tecnologia, depois eu fui trabalhar com comunicação, então passei 15 anos na indústria automotiva, Olha. primeiramente Fiat, depois Jeep. Mudei para São Paulo para trabalhar no lançamento de Jeep, e depois eu fui para a IBM. E fiquei lá por 1 ano e meio, quase 2, e depois fui para a Samsung. Então, assim, eu tenho uma carreira de permanecer mais tempo, muito tempo em empresas. Na indústria automotiva isso é muito normal, na verdade, né? As pessoas têm 30, 20 anos na indústria automotiva porque tem um caráter muito específico, né? É muito difícil você aprender aquilo tudo, os detalhes e etc. Então as pessoas permanecem lá. E eu quis fazer exatamente o contrário, eu quis sair. Quis sair e foi muito bom eu ter voltado. Passei por um tempo, voltei para a indústria de tecnologia, para a tecnologia em si, porque eu achei que era um movimento importante para entender a aplicação da comunicação, que eu sempre fui muito digital, mas do outro lado da máquina, né, como que se dava na tecnologia pura, uma tecnologia que, né, evoluiu muito do tempo que eu estudei programação até quando eu voltei à IBM. E, e depois voltei para a indústria, enfim, para bens de consumo, para o B2C, que é o lugar que faz assim, o B2C faz o meu coração bater mais forte mesmo, porque entender esse consumidor acabou fazendo parte do meu DNA desde lá, do CRM, dos primórdios do digital, porque o digital é sobre isso, né? É sobre conhecer pessoas, sobre saber um pouco mais sobre o comportamento mais deep das pessoas. Então, é isso, assim, um geralzão. O Isso. one-to-one de hoje para many, né? Para um monte. Então é impressionante. O digital realmente Isso. você tem acesso Agora, você então já está com 150 anos, né? Porque assim, de tudo isso, com essa Ai, adoro.
Eu falei, Jesus Cristo. Eu já dei aula há tanto tempo. E aí, toda vez que eu falo, às vezes eu falo com a minha filha, quando eu dava aula, ou quando eu fiz isso aí, outro dia ela perguntou, meu Deus, o que você já não fez na sua vida? Legal. Mas é bom. As pessoas Não é não, só a cara, viu? É um investimento grande aqui de cremes. tá certo. E me conta uma coisa. Bom, agora vamos entrar na Samsung um pouquinho. E para falar de Samsung, a gente acaba sempre levando para coisa. Eu sei que tem mil outras coisas, mas a gente acaba levando um pouquinho para essa coisa da TV, né? E você fala muito, eu ouvi algumas vezes você falar a história do como a TV juntava todo mundo, né? Juntava e era um agregador dentro de casa e tal. Isso numa época em que não existia Covid, todo mundo tinha que ficar dentro de casa meio a pulso. E, é, e aí, como é que ficou a importância da TV agora, com é, nessa situação em que as pessoas estão muito mais em casa? Como é que isso foi visto pela Samsung? Primeiro, é importante, aqui pensando enquanto você fala, assim, né? É muito comum as pessoas acharem que a diversão de todo mundo é igual dessa classe agargalhada, super estudada, com muitas opções de entretenimento, como a gente tem. Você pode ir para um teatro, você pode ir para um cinema, você tem outras opções de se locomover dentro da cidade. É muito diferente da grande maioria da população do Brasil, que a televisão é, de fato, o hub de entretenimento em casa. Então, esse é um primeiro ponto, assim. Então, desconhecer essa realidade também, para a gente que trabalha com esse produto, que faz parte da vida de todo mundo, né? Talvez um pouco míope. Mas ficou muito patente isso para todo mundo, agora com o Covid, que você é obrigado a ficar em casa. Então, na divisão da Samsung com a qual eu trabalho, eu costumo dizer que a gente está no centro da sala com a TV, no centro da cozinha com o refrigerador e no centro da área de serviço com a máquina de lavar. Então, a gente ocupa um pouco, dentro da casa das pessoas, esse papel um pouco central em cada lugar. E no caso da TV, especificamente no Covid, e eu acho que até por muito mais tempo, porque muito embora agora a gente possa ter uma saída, entre aspas, controlada, a sua entrada em teatros, cinemas e etc. também vai ser muito controlada. Então, eu acho que a TV vai continuar. Ela é agora um papel central de entretenimento, mas mais do que isso, com a tecnologia, ela é um hub, né? Porque você entra na internet, você espelha o computador, você espelha o celular. No caso, a gente tem TVs que controlam, que fazem, às vezes, de controle de IoT. Então, ela controla tudo que tem de Bluetooth na sua casa, ela localiza no controle e controla ventilador, lâmpada, tudo que você quiser. Sem Então, falar, tem sem falar da parte também. de games, né? Que hoje você passa horas na frente, quer dizer, e eu acho que isso aumentou muito, né? Streaming e games agora explodiu. Então, tudo a ver também com a tela. Verdade. Games, na verdade, é um nicho que pouca gente olha para isso, mas que é absurdo no Brasil e no mundo. A audiência de gamers que são gamers só no celular ou que são de TV, enfim, que usam o console ou a TV, né, para estar jogando e que jogam esporadicamente, mas tem gente que faz aquilo ali trabalho, né? A gente está vendo aí na Coreia, a gente vê uma audiência absurda. Games especificamente e esportes em geral é um negócio que tem pouca gente olhando, mas que é um monstro no mundo inteiro, muito grande. Querem transformar, inclusive, em Olimpíada, né? Eu vi que estão querendo transformar em Jogos Olímpicos, de tanto tamanho. As equipes são incríveis. E para isso, Incríveis. a tela, enfim, faz parte. Eu tive, um pouco antes da Covid, eu tive na Coreia. E eu fiquei enlouquecida. Eu fui convidada para um festival e esse festival era gigantesco, o maior da Ásia, de publicidade, e, e eu fiquei muito impressionada, porque a relação das marcas da Coreia
com o país, pra você ter uma ideia, o festival ele era dividido em três patrocinadores. Um era o governo, sempre falando sobre educação e querendo trazer pessoas para formar, né? Pessoas que formam opinião, pessoas que agregam alguma coisa e tal, então ele subsidiava. A outra parte era a cidade, que foi em Busan, então a cidade querendo promover a cidade. E a terceira parte, as grandes empresas, entre elas Samsung. Então, assim, é impressionante como a coisa da cultura está dentro desta marca, né? Como é que é a sua relação com essa cultura que é tão forte e que, ao mesmo tempo, está aqui no Brasil também de uma forma tão forte? Olha, eu vou dividir isso em essa pergunta em duas partes, uma delas até um pouco polêmica. Quando eu deixei, né, a IBM para ir, por exemplo, para a Samsung, havia alguns colegas que falavam, nossa, mas você vai para uma empresa asiática, um coreano, e que delícia que é trabalhar lá. Porque a Samsung é uma extensão do que de fato a Coreia é e um pouco do Oriente inteiro que é essa mistura de uma tecnologia super avançada com respeito à história, à cultura e à coletividade. Então, quando eu estive na Coreia, eu já estava na Samsung há um tempo, e aí fui para a Coreia, porque você passa por alguns cursos, tem que ser lá. E é muito importante que seja lá, para você entender a cultura onde você está inserido. Eu fiquei impressionada com a Coreia. Muito impressionada. Oi? Foi para Seul? Eu fui a Seul, sim, mas e o centro de treinamento de liderança é numa cidade menor, perto de Seul, que chama Donghan. E lá era uma cidade de 15 anos, eu fiquei muito impressionada. Era uma cidade de 15 anos que foi do chão até construir tudo em menos de 15 anos. E eu não quero comparar negativamente nem nada, mas assim, essa cidade, que é uma cidade satélite, pequena, praticamente industrial, é São Paulo. Você fica olhando e fala, não acredito que tem essa infraestrutura de trens, de metrô, de sinalização, de educação, de saúde, de tudo aqui. Parecia uma metrópole super moderna, era só uma cidade satélite. Agora, quando eu fui a Seul, eu fiquei chocada, né? É chocante. As pessoas, eu tinha sempre a sensação, quando eu estava nas ruas, que eu estava em 1920 e todo mundo em 2050. Roupa, jeito de pensar, homens diferentes, maquiados, e tudo bem, aquilo tudo convivendo com museus, com o rei. A história dos reis é absolutamente venerada, como que foi que aquilo ali chegou no coletivo. Então, assim, é muito impressionante a Coreia. E aí você entende um pouco da força dessas companhias que trazem um pouco dessa cultura para cá. A importância de ser rápido. Então, eu brinco com as pessoas que trabalham comigo, que lá é tudo muito, muito rápido. A gente brinca que a gente vive 7 anos a cada ano. Quando eu cheguei lá, que me caiu essa ficha, eu falei, gente, eles fizeram essa cidade inteira, com tudo do jeito que está aqui, em menos de 15 anos. Se eu falar que eu demoro meia hora para aprovar um post, um coreano vai olhar para mim e falar, como assim? Porque eles são muito rápidos mesmo, entendeu? Então, e muito precisa entender isso. E são muito focados, não por acaso fizeram toda a revolução da educação, né? Assim... Esse é um outro ponto, assim, todo mundo absolutamente educado, absolutamente, todo mundo estudou muito, e o nível de cobrança na educação é altíssimo, altíssimo mesmo. Os jovens permanecem na escola até às 5 da tarde, e alguns amigos meus me comentam, né, os que estão aqui no Brasil, que os filhos estudando de 1 a 5, por exemplo, acham que estão de férias, porque depois eles, provavelmente, os secundaristas, me perdoam. Imagina. Eu tinha posto no... Alguma coisa ia tocar, a gente sabia. Desculpa. Os secundaristas que têm, como fosse o vestibular, né? Uhum.
eles têm uma outra carga horária de estudo, ainda mais pesada, porque o nível de profundidade na educação é altíssimo. Não à toa eles chegaram onde chegaram, Eu tão rápido. fiquei chocada com algumas coisas que eu vi lá o nível educacional é como se fosse assim, eles têm muito orgulho de dizer que não tem ninguém que não tenha chegado até a conclusão da high school, né? Isso faz muita diferença para você ter acesso a uma série de outras coisas, evidentemente. São pessoas que consomem um outro tipo de coisa, até porque para se diferenciar fica ainda mais difícil, né? Porque afinal de contas a coisa está muito alto. E a vergonha desse pessoal falar inglês fluente, outro caractere, você entende? Eles têm outro alfabeto. Eles aprendem um outro alfabeto, que é o arábico, totalmente diferente, e aprendem a falar inglês melhor, muitas vezes, do que muitos latinos. Enfim. A gente não tem na escola desde cedo, né? Falando da escola da educação brasileira em geral, de novo, como você está falando, não da elite que vai ter, mas da educação pública, educação brasileira. Mas eu digo não só pela educação, mas pelo não limite. Será quanto por cento da população mundial em geral fala assim, eu estou disposto a aprender Eles são muito qualquer língua asiática? O moral lá é muito forte. Então, carrega isso também, né? Desculpa, obrigada. Imagina. Agora, a aventura é assim, você chegou em 2018, foi tudo muito bom, maravilhoso para a Samsung e tal, e papapá, e putz, 2019 tinha que bater, 2018, sensacional, batemos, olha, estamos crescendo e tal, e pá, veio 2020. Me conta como é que está sendo essa maluquice de 2020 em termos de se estruturar, se reinventar, vendas, comportamento das pessoas, como é que isso mudou ou não. Conta um pouquinho para a gente aí dos bastidores. Então, primeiro em relação ao mercado. Em abril foi mesmo um grande tropeço, né? Todo mundo entendendo onde estava, os consumidores não sabiam se poderiam investir ou não. Ninguém entendendo de fato o nível da gravidade da doença, embora ela tenha chegado aqui depois, acho que a gente não estava preparado para receber do jeito que veio, né? Foi um baque gigante. Então, primeiro, houve uma queda muito grande em todas as categorias. Acho que a única coisa que vendeu em abril foi álcool gel e papel higiênico, né? Exatamente. Mas, enfim, categorias de supermercado e tal venderam muito. Para as outras categorias, abril foi um mês mais difícil, mas depois houve uma recuperação. Junto com essa recuperação, houve uma evolução digital de todas as companhias, de um modo forçado. Eu fiz até um post brincando um dia, olha, o Covid-19 fez pela aceleração digital que nenhum CEO, CTO, CDO fez nos últimos 10 anos, nenhum. Ninguém conseguiu fazer o que a Covid conseguiu fazer em tão poucas semanas. Então, houve uma aceleração digital, o comportamento do consumidor foi inversamente proporcional, a gente tinha muito mais vendas offline, pela força da categoria, né? Você quer saber se aquela televisão cabe na parede, se aquela máquina de lavar serve na sua área de serviços, enfim, as pessoas em geral compravam esse tipo de produto vendo. E elas migraram muito rapidamente para comprar online. E por que a venda não começou a rampar ou a se recuperar mais rapidamente? Porque as pessoas precisaram fazer esse efeito casulo, que é ficar em casa. Então, se eu vou ficar em casa, eu quero ficar com o mínimo de conforto possível para eu ficar aqui esse tempo todo, que eu não sei qual é. Então, aí a TV começou a vender novamente muito bem. Então, a gente recuperou bem as vendas e 2020 poderia ser um ano pior do que a gente acredita que será. Nós temos uma expectativa muito positiva no segundo semestre, né, que se inicia agora. Nossos planos a gente não reduziu em nada o investimento que estava previsto, apesar das dificuldades que financeiramente a Covid trouxe, né? Foi algo, junto com uma alta do dólar absurda.
a gente teve o fechamento do varejo, então foram muitos percalços. Mas eu acho que a gente sai do outro lado mais maduro digitalmente, mais preparado para lidar com essas intempéries. Mas eu ouvia, tem alguns amigos, enfim, em outras indústrias que dizem isso, e é verdade, assim. É mais complicado você derrubar um brasileiro, né? O brasileiro já viu de tudo, todo tipo de crise. Então, essa não era a pior crise, é mais uma crise. E vamos ver como que ela vem aí. A gente sabe que ela vem numa sequência depois de um desafio econômico muito grande para o país inteiro. Mas nós, como companhia, vamos continuar fortalecendo a cadeia, né? Não houve desinvestimentos, pelo contrário. Então, como companhia, a gente continua fortalecendo a cadeia, o varejo, tentando fazer o melhor para que nós todos, como sociedade, nos recuperemos muito. Como empresa socialmente responsável, houve uma série de investimentos mais ligados sempre à educação, aceleração de startups, e também doação em forma de dinheiro mesmo para contribuir para a sociedade testar respiradores e etc. Então, tem uma série de iniciativas nesse sentido. E em relação ao funcionário, e isso foi muito, muito bacana, houve um cuidado todo especial. Porque, não obstante houvesse todos esses desafios já no começo da história do dólar e etc., não se pensou meia vez antes de dispensar todas as pessoas. Então, todo mundo foi para casa, está todo mundo trabalhando de casa desde então até hoje. Não houve queda no nível de produtividade, pelo contrário, né? Todo mundo se engajou e trabalha muito para que nós consigamos atingir os mesmos objetivos. Mas o cuidado com o funcionário foi uma coisa muito patente desde o começo. Então, assim, por ser uma empresa coreana, ficou mais fácil copiar e colar, né? Porque lá na Coreia, o primeiro, a Coreia do Sul foi o primeiro país que, de fato, saiu da crise de corona bem, né? Com a receita que todo mundo sabia, testar todo mundo e rastrear E eles são muito organizados, né? A gente vê lá muito organizados e a coisa funciona, né? Isso é que é muito impressionante, né? Eles realmente obedecem e o senso de comunidade que eles têm Esse é o ponto. O coletivo fala mais do que o individual. Então, por exemplo, muito, muito antes mesmo... Está fechada, né? Praia tem horário, então desde sempre. Então é o coletivo. É o coletivo. O todo é mais importante do que eu. Isso. Tem uma história sobre isso que é belíssima, que depois eu te conto, mas só para fechar a história do funcionário. Muito, muito antes de, enfim, ter o primeiro caso no prédio, né, onde a Samsung está localizada aqui em São Paulo, nem foi na Samsung, foi numa outra companhia que estava no mesmo prédio, a gente já estava medindo a temperatura de todas as pessoas, com aquele medidor, com aquela máquina caríssima e tal, há muito tempo. Então, todo mundo passava pela máquina, media a temperatura, se tivesse mais de 36,5, já ia para uma enfermaria. Já tinha um esquema. Né? Vocês têm que dar o exemplo, porque Exato. A coisa da tecnologia totalmente faz parte do DNA, né? Da marca. Outro dia a gente foi fazer uma live, porque durante esse período eu passei por 2 lives, uma de lançamento de produto, foi um super desafio, e outro dia uma de treinamento. É o da TV, né? Que é a TV Isso. Que vira quadro. Sim, essa é a The Frame. A gente lançou esse ano a Crystal, a 8K, e as novas versões de QLED. Então, era o line-up todo de 2020, que a gente sempre faz nessa época do ano. Foi o quê? Geral, março? Foi véspera? Em geral é março. Esse mês, agora a gente fez em maio, porque veio a pandemia. Ficávamos naquela, vamos fazer, não vamos fazer, vai esperar abrir, não vai esperar abrir. A gente resolveu fazer a live. Para fazer essa live, todas as pessoas que subiram no prédio tiveram que fazer o teste de Covid. Aquele teste rápido. A companhia bancou.
Isso aí. Para ninguém se colocar em risco. Aí, assim, tinha um médico, aí o médico vai lá de 2 em 2 horas sem trocar máscara. Um trabalho, um trampo. Você está gravando, aí para, mede, máscara, álcool gel. Mas é um cuidado que, para nós brasileiros, pode parecer excessivo, para eles é absolutamente normal e básico, e cumpra-se. É ótimo. Você leva isso para sua casa, você leva isso para o prédio que você mora. Corajoso Acaba fazer contaminando bem, né? lançamento, né? No meio do. Tem uma história de carro também que foi lançado na Itália, já estava tudo pronto para ser lançado, e aí veio a Covid e eles lançaram mesmo assim. Então tem algumas Eu coisas vi. é o Cinquecento, né? De lá. E, enfim, são coisas que a gente faz com que não pare. Mas e aí eu queria te perguntar, esse posicionamento da Samsung é muito claro em relação ao bem-estar da casa, você está conectado, a estarem todos juntos. Como é que você vê todos esses movimentos que estão acontecendo aí? Como é que o Black Lives Matter, que já começou a mudar um monte de coisa aí no meio da crise, que eu acho que a crise ela tem coisas acontecendo em paralelo, né? Junto com ela, e que já estão mudando comportamentos acelerados, como você falou, porque tudo vem muito rápido, tudo foi acelerado pelo fato das pessoas estarem o tempo inteiro conectadas, mais conectadas do que nunca, né? Ou porque está no trabalho, ou porque está vendo o que está acontecendo, são várias telas, você falou, você fica olhando o que está acontecendo no Twitter ao mesmo tempo, e aí eu acho que o envolvimento e o conhecimento das pessoas, o jornalismo tomou conta A boa notícia, né? A verdadeira. O jornalismo com fonte, exatamente, o jornalismo com fonte tomou conta dos lugares, você nunca se teve tanto acesso à informação, você sabendo qual é a fonte, né? Então, todas as TVs viraram praticamente jornalismo, porque também não tinham capacidade de produção, uma série de produções tiveram que ser paradas, novelas, enfim, tudo e então o acesso das pessoas e o envolvimento das pessoas ficou muito mais fervoroso em relação a uma série de coisas. Aí aconteceu o Black Lives Matter, aí depois essa questão do Stop Hateful Profit, são algumas das coisas, agora recentemente a história do Facebook, e no Brasil especificamente, já se posicionando também um pouco, o Sleeping Giants no Brasil, que cutucando todas as grandes empresas e tal. Como é que foi lidar com todas essas coisas e o quanto isso e se isso de alguma forma impacta ou impactou em alguma diferença no posicionamento da Samsung? Bom, é uma pergunta grande. Em relação à diversidade, né, a essa história do Black Lives Matter, para a gente, a Samsung tem um posicionamento muito claro em relação à diversidade, um respeito muito grande em relação às pessoas em geral, né? Sem exceção de raça, religião, gênero e etc. Então, tem um respeito muito grande, não só por quem está dentro da empresa, como pelo cliente, que a gente está dentro da casa dele. Então, do ponto de vista de comunicação, a gente sempre teve essa preocupação de ser um diverso, desde a hora que a gente comunica, até com quem está no ponto de venda, recebendo o nosso cliente. Então, para a gente é um movimento absolutamente relevante, importante, que já tem muitos anos, né, que a sociedade luta por ser mais igualitária, e acho que é um excelente momento para isso estar acontecendo também. Acho que, de fato, cada vida importa, e aqui falando um pouco mais pessoalmente, mas também pela companhia, e essa é uma das pautas que nós discutimos semanalmente. Todos os executivos de América Latina, os diretores de marketing de América Latina, a gente tem alguns grupos, está aqui agora piscando no meu computador, provavelmente é um deles, onde a gente está monitorando o que as pessoas esperam de nós e como elas esperam isso de nós. Então, por exemplo,
Quando a gente fez a campanha do Conecte-se com a sua casa, que era para as pessoas voltarem para dentro de casa também, né? As pessoas estavam em casa. Então, a gente falou, olha, o território da casa é nosso território. Vamos falar para as pessoas como que ela pode aproveitar melhor estar em casa, ao invés de só sofrer porque está dentro de casa. Claro. Mas até para falar o tom, a gente nessa campanha do Conecte-se com a sua casa, o primeiro statement era com Lenine. Foi o Lenine que fez a narração, a música é A Vida Não Para, né? Que é dando um pouco mais dessa brisa boa. Se a gente tiver que tirar alguma coisa disso, vamos tirar o lado bom também. Então, desde sempre, em todas as comunicações... Né? Uma coisa otimista num momento em que está todo mundo muito perdido, né? E um pouco mais de conforto, né? Estava todo mundo muito triste também. E a tecnologia, no caso da Samsung, ela está aqui para fazer o que você... O nosso maior statement é o do what you can't. Né? E o que é o do what you can't? Você vai fazer o que todo mundo pensa que é impossível e a gente não vai fazer para você, mas eu vou te possibilitar isso a partir de tecnologia. Eu vou te dar toda a tecnologia possível para você fazer o que anteriormente, ou de alguma forma, você não poderia. Então, assim, desde todos os projetos sociais em que a gente está ligado à educação, a nossa preocupação com a diversidade é muito grande. Em relação ao processo do Sleep Giants, a gente também está monitorando como a sociedade está reagindo, como as outras marcas e as pessoas, né, estão cobrando das marcas um posicionamento. Nós sempre tivemos muito cuidado, até porque, né, eu tenho um background de digital da antigão, eu já estava muito ligada desde sempre nessa história dos fake news, de onde é que nós vamos imprimir os nossos anúncios. É lógico que quando você está tratando de mídia programática, tem muita coisa que é automática, né? Então tem que dar aquela olhada, aquela pincelada. É um cuidado que a gente tem que ter sempre muito grande, mas é possível fazer. Dá muito trabalho, mas é possível fazer. A gente está monitorando. Não há... A direção de headquarters faça o que você decidir no seu mercado, for melhor para o seu mercado. Então, nós tivemos uma liberdade muito grande de agir nessa situação. E as agências com quem você trabalha, super ajudaram. Porque essa é uma questão que rebate nas agências também, né? Porque tem uma parte que é programática, mas que depois você precisa ir lá e ter o olho humano para fazer o recorte, garantindo que você não vai tá dando dinheiro, né? Porque é isso que a gente faz quando coloca ali sua comunicação para instituições que não são idôneas, né? Sem dúvida. Não, as agências são uma peça fundamental, não só nessa, mas toda a estratégia de comunicação que a gente trabalha. Então, a gente tem um monitoramento muito profundo e um listening de social media também separado, específico, setado para algumas coisas. E, além disso, a gente deixa claro para a gente, olha, isso aqui não, isso aqui me ajuda a olhar, porque é impossível você ver tudo ao mesmo tempo agora, mas o papel das agências é fundamental na ajuda dessa construção, dessa marca responsável socialmente e dessa marca que, cara, tá ouvindo o que as pessoas estão falando e tá dentro do tempo da sociedade mesmo, né? Eu acho que é super importante a gente ter essa... De um lado, a gente está mostrando um pouco para onde o mundo caminha na tecnologia. De um outro lado, a gente está absolutamente pareado, lado a lado com o nosso consumidor, ouvindo e entendendo qual é a demanda daquele dia. Então, no caso do Conecte, a gente está falando com a pessoa, eu sei que você está em casa, mas não precisa ser ruim, vamos olhar o lado bom. Mas eu te entendo, né? Difícil ficar aqui 90 dias preso, difícil. Mas o que eu posso fazer para poder você usar a sua televisão para fazer ginástica? Uhum. O que eu posso fazer para facilitar a sua vida e você, sei lá, tornar o som mais legal na sua casa? Ou que você não precise ir menos no supermercado porque o refrigerador tem essa tecnologia de conservar mais os alimentos, enfim. Ou outros conteúdos que não tem nada a ver com o meu produto, mas que vai ajudar a pessoa a ficar em casa. Cozinhar, por exemplo. Arquitetura.
Tudo mudou, né? Todo mundo começou a ter outros comportamentos. E não deve ser fácil ser diretor de marketing de uma marca de tecnologia que garante, que empresta tanta coisa interessante para um público tão extreme como a gente tem no Brasil, porque a disparidade econômica é gigante. Então, você está falando do que tem de mais novo em você ter uma casa completamente conectada, o que é possível hoje, tem várias. Você estava falando do refrigerador que avisa o que já está faltando dentro da sua geladeira, o que está prestes, o que venceu. Avisa para você. Você não precisa abrir a geladeira. A Family Hub, que é um dos nossos produtos, eu brinco que para você lembrar que ela é uma geladeira, você tem que abrir. Porque está conectado na internet. Você não precisa abrir a geladeira. Você vê dentro do seu celular o que tem lá dentro. Tem uma câmera lá. E para você olhar e para você perceber que sua tela de TV é uma TV, você também tem que tirar de ser um quadro, por exemplo. Então, assim, essa casa super conectada, aqui no Brasil ainda eu acho que são poucos os casos, talvez você possa me contradizer, porque o brasileiro ele adora tecnologia, mas ao mesmo tempo o acesso ainda é relativamente restrito. E você fazer esse social listening desde a classe aqui embaixo até aqui não deve ser nada fácil, porque os pedidos e os desejos e os comportamentos devem estar sendo muito diferentes nesse momento, né? Como é que está sendo isso? Então, primeiro, a gente até acabou de ganhar um prêmio mundial num projeto que eu tive a sorte de ajudar e liderar, que é o Casa Conectada. A gente tem algumas casas conectadas em algumas lojas no Brasil, para mostrar como isso funciona. Primeiro, a tecnologia chega um pouco menos acessível, né? Tem tecnologias que ficam restritas a alguns produtos e depois você vai cascateando. Hoje, a gente já no nosso produto, na Crystal, que não é um produto high-end, é um produto para todo mundo, ele já tem essa história que eu estou te falando de conectar alguns devices dentro da casa. E o brasileiro é muito tecnológico e curioso por tecnologia. Independente até da classe social, ele é muito early adopter, né? Ele quer testar primeiro e etc. Então, nós estamos numa incansável corrida, ela é diária, para tornar acessível essa tecnologia para todo mundo. A gente faz muitas pesquisas de comportamento do consumidor e aí a gente chegou, por exemplo, tem casas muito simples, né, moradias muito simples, em que as pessoas dividem um cômodo do outro com uma TV grande. Porque é uma forma de ele mostrar para o vizinho dele que eu também estou chegando lá. Então, eu vim da indústria de carro e o carro, isso é muito claro, né? O carro, ele mostra quem você é antes de você descer dele. Ele foi por muitos anos uma identidade, né? Mostrava um pouco a identidade das pessoas. Eu não esperava que eu fosse encontrar isso nos produtos de dentro de casa, mas eu vejo isso muito claramente. Então, por exemplo, a gente tem um aspirador robô, que é absurdo ver o bicho funcionando e tal, e ele volta sozinho para a base, ele desvia de obstáculos, totalmente inteligente, que é mais high-end. Mas que a tecnologia dele vai ser simplificada até que a gente consiga chegar no mais simples. É um desafio grande, né, das indústrias, fazer isso chegar para todo mundo. Mas o brasileiro é muito tecnológico e gosta. Eu acho que ele só precisa ter muito acesso. Precisa melhorar a economia, né, para poder ter esse tipo de consumo. Todo mundo quer, mas... De um lado, a economia precisa melhorar. Do outro, é nosso papel como indústria dar o acesso, né? Transformar isso de uma forma que seja simples e barata. E a gente está nessa corrida todos os dias. Esse é um dos nossos desafios todos os dias, que é acessar o maior número de pessoas para dar a elas esse acesso a essa tecnologia de ponta, que não precisa ficar restrito. E me conta uma coisa, teve uma mudança muito grande no e-commerce, porque assim, o e-commerce do Brasil era pífio, comparando principalmente com Coreia e Estados Unidos e tal.
mas teve uma mudança aí de comportamento. Como é que vocês sentiram essa coisa do e-commerce? Foi absurdo. A gente está fazendo uma imersão muito grande. A Samsung sempre teve uma loja online, mas com uma participação um pouco tímida. A gente vai começar a fortalecer muito mais esse lado agora. Uma das minhas metas, né, dos motivos de eu estar ali também é para desenvolver muito mais esse digital, mais rápido. Então, é uma das coisas que a gente está olhando todos os dias e tem o dedo ali do presidente, do vice-presidente. Eu recebo perguntas do presidente de América Latina do tipo, quantos views teve? Você não acha que essa live ficou pequena para tantas pessoas? Que é uma coisa que, sei lá, você, 4 anos atrás, 5 anos atrás, era impensável de você ouvir de um presidente. Eles nem se metiam nisso, nem tinha essa curiosidade para entender. Eles estão super preocupados, olhando isso cuidadosamente. Nós estamos nos voltando seriamente para isso, como canal, mas também vi um crescimento muito grande desta parcela mais da classe C, D e E, mais na D e E, o primeiro acesso à compra online, que foi muito legal, né? Porque você não tinha outra opção a não ser comprar online. Então, essas pessoas experimentaram pela primeira vez uma compra online. Então, houve uma inversão na pirâmide, sempre era 20% mais ou menos da venda era online, 20, 30, dependendo do produto, e 80, 70 offline. Isso se inverteu durante a pandemia, muito. Nossa. E eu não acho nem que vai voltar para o que era, 20, 30, nem vai ficar nesse extremo tão alto. Então, eu acho que nós vamos voltar a um espaço aí no meio do caminho, que a gente ainda está medindo para ver qual será, mas a gente trabalha com muitos varejistas no Brasil, né? Os maiores varejistas do Brasil distribuem produtos Samsung, e a gente viu tanto essa entrada dessa nova camada da sociedade na compra online, quanto uma compra de ticket muito mais elevado para aquelas classes que já compravam online, mas não compravam produtos mais caros, ticket médio mais alto, etc. Então, eu acho que vai haver uma transformação ainda muito... Ela já aconteceu, né? Esse primeiro respiro ali dentro, mas acho que muita coisa vai permanecer, de comportamento digital mesmo. Até porque eu acho que as coisas não vão acabar de repente, né? A gente está vendo aí que essa coisa vai se arrastar ainda durante bastante tempo. Mas para o bem, eu acho que essa é uma mudança boa que o corona vai trazer. Você falou que você está animada com esse nosso segundo semestre. Eu acho que eu estou vendo as pessoas também mais animadas, mais querendo de alguma forma entrar em algum tipo de normalidade que ainda não existe, mas com novos protocolos, tentar garantir algum tipo de segurança para seguir fazendo, por exemplo, a nossa atividade que é propaganda. Então, a gente está aí lutando para ter um protocolo novo, para voltar a filmar e tal, porque eu imagino que essa seja uma necessidade de vocês, como anunciantes. Assim. Você não acredita o pesadelo que foi. Primeiro, a campanha Conecte foi eu estava com uma campanha de Dia das Mães lindíssima, pronta, que não pôde ir para o ar, porque não houve Dia das Mães. E ela não foi para o ar porque ela tinha características assim de uma realidade que não fazia mais sentido? Absolutamente positiva, alto astral. Vamos comemorar essa mulher. Ano passado a gente começou a contar uma história dessa mãe que era mãe por opção, essa mulher mais moderna, que não é mãe, porque ela é obrigada a falar, mas essa mãe que escolheu ser mãe e tem milhões de outros papéis. E esse ano a gente ia falar dessa mãe de uma outra forma, ainda muito mais exacerbada até, né? Fazendo ainda uma homenagem muito maior para essa mulher nova. Essa campanha caiu. De um dia para o outro eu me vi precisando comunicar com o meu consumidor, mas de uma forma sensível e que estivesse de acordo com o que ele estava pensando, e a gente veio com Conecte-se. Conecte-se não pôde ser filmado. Foi um desafio gigante, que é você buscar
todo tipo de imagem de arquivo que você já tinha na vida, Nossa. fazê-los parecer o mesmo filme e contar uma história. Eu tinha que contar uma história, eu tinha que achar imagens que de alguma forma contassem aquela história. Foi um desafio gigante. E agora, a gente está nesse momento que a gente está filmando o Crystal, que entra no ar agora essa semana. Estava filmando uma semana atrás, com metade do país aberto, metade do país fechado. Mas aquele negócio, muda a bandeira. Bandeira vermelha para tudo, bandeira laranja com algum protocolo. Bom, eu sei que eu passei por bons momentos, Joana. Vamos começar a filmar na segunda. Primeiro a gente foi filmar em outro lugar, a gente foi filmar em Porto Alegre, que podia filmar. Imagina, eu tô daqui, da minha casa, com uma ferramenta Zoom ligada, acompanhando a programação, todo mundo acompanhando a produção. Não, fala com o ator para virar à direita. Não, não gostei desse tênis. Não, não é assim, filma assim a TV e tal. Ficava no cercadinho ali do lado, né, na produção. Agora não pode mais. Em casa. A gente estava de casa acompanhando, enfim, isso quando a filmagem já estava acontecendo, um pouco antes. Te dá aqui um super bastidor, assim. A gente ia começar a filmar na segunda, no domingo a produtora me liga. O diretor, a produtora, olha, Patrícia, a gente não vai poder mais filmar em Porto Alegre. Porto Alegre virou a bandeira hoje. Então nós vamos ter que escolher outra locação. Aí sai gente para olhar em Florianópolis, Serra Gaúcha, enfim, talentos, atores, nós vamos ter que levar todo mundo. Peraí, só pode ser uma ou duas pessoas por carro, tem que alugar carro para todo mundo. O que leva de caminhão, o que não leva? Reconstruir todo o cenário em outro lugar, achar locação, enfim. Na hora que a gente passou pela novela do enfim definimos o lugar onde vai ser filmado, ia começar a filmagem, então, na quarta ou quinta, de segunda passou para quarta ou quinta, só que o dia de entrar no ar é o mesmo, né? Porque você lançou o produto. E aí, alguém me liga e fala, escuta, nós fomos seguir o protocolo aqui, conforme pedido por vocês, fizemos o teste de todo mundo, e hoje, no teste de hoje, a camareira, que, by the way, pegou na roupa de todo mundo, colocou tudo na embalagem, etc., está com suspeita de Covid. Jesus. Menina, meu coração batia aqui. Aí eu, ai, pelo amor de Deus, não acredito. Como que nós vamos fazer? Olha, afasta, né? Dá para ela toda a segurança possível. Testa todo mundo. Espera mais 2 dias. Aí tá, beleza. Retestou ela novamente. Era falso positivo, enfim. Não era Covid. Começa a filmar. No meio faltava um dia para acabar a filmar as diárias. Patrícia, o lugar onde a gente está agora virou bandeira. E o talento que está em tal lugar não se sente seguro de vir aqui. Então, as cenas A, B, C e D, que a gente combinou, fez pré, filmagem, não vai acontecer. Gente, que aventura, hein? Aí, enfim, no fim deu tudo certo, o filme vai ficar lindo, é uma trilha bacana, empolgante, para cima, desse jeito novo da gente de se comunicar, mais moderno, mais jovem, mais essa nova geração. Mas foi uma aventura. Eu vou te falar, eu falei com o pessoal, falei, gente, na hora que vocês forem me ligar, já coloca aquela musiquinha do plantão, porque eu já sei que é bomba. Mas são os novos desafios, né? E acabar da história de reação rápida, né? Que a gente estava falando, que tipo de reação e como fazer e novas soluções e abrindo exceções para eventuais erros ou para eventuais mudanças, né? A flexibilização, a gente sempre já vinha falando sobre isso, né? Bastante, só que estava nas palavrinhas. Flexibilização, tinha várias delas que a gente já vinha falando, agilidade, um entendimento rápido, coletivo, tudo isso. É uma gestão ágil mesmo do sangue, né? Tudo isso do sangue. Foi bem... É um jeito novo, por exemplo, os atores. A gente tinha que filmar uma família. O pai, a mãe e os filhos tinham que ser mesmo da mesma família. Eu não podia juntar 2 famílias, ou
enfim, atores diferentes, como em geral você faz com casting. Claro, porque eles estão convivendo, estão na mesma. Eu só poderia convocar um ator que tinha outros atores juntos. Imagina o que é fazer um casting com esse trick, né? É super difícil fazer isso. Porque, tem uma cena de duas meninas jogando, elas têm que morar juntas. Claro. Tem uma série de. Tem que morar juntas, tem que ser atrizes. Enfim, tem que ter o físico que eu esperava para aquela cena. Imagina. Foi bem desafiador. Hoje, contando para você, fica até pitoresco, mas no dia eu vou te falar, viu? Foram algumas noites e alguns cabelos brancos bem, bem claros, assim. Que não estão aparecendo. E me conta uma coisa, se você tivesse que... O que você mais sente falta hoje? Assim, que você gostaria que voltasse, fora a parte de produção, essa também, todos nós sentimos. Mas, assim, você já falou que você está saindo de férias, você está indo visitar seus pais que você não vê há séculos. Acho que isso já é uma das coisas, mas, assim, uma coisa que você sente muita falta e uma outra coisa que você acha que nunca mais vai ser igual. Então, pessoalmente, eu sinto falta de ter essa liberdade de decidir tomar um sorvete e poder ir. Decidir ir a um bar e poder ir. Eu sinto muita falta, pessoalmente, eu tinha uma rotina meio estabelecida de todo sábado almoçar com a minha filha, porque, né, essa vida da gente, você sabe perfeitamente, você tem hora para chegar e não tem hora para sair, desde sempre. Comunicação é muito isso, né? Não é só nas agências que as pessoas viram noite. A comunicação das empresas também é um pouco disso, né? Você trabalha muito. Então, todo sábado eu almoçava com ela. Isso a gente perdeu. Durante esse tempo todo, é muito difícil você estar aqui fazendo uma reunião e preocupado, no caso, né? Mesmo as famílias que dividem, que é o caso aqui na minha casa, tem um dia que é você que tem que fazer o almoço. Aí você quer falar com a pessoa, olha, eu preciso desligar porque eu preciso fazer um almoço porque tem uma pessoa que vai almoçar aqui, minha filha. Eu preciso fazer isso. Eu definitivamente, eu não sei dizer se eu vou sentir falta dessa pressão, não, mas talvez esses almoços que te forçaram a ser mais próximo, eu acho que sim. No ambiente profissional, o que eu sinto mais falta é de estar com gente. Porque esse contato aqui via Zoom é muito legal, ou qualquer uma das plataformas, né, que hoje estão, não é a mesma coisa. Então, por exemplo, meus amigos, né, então, eu tenho a sorte de ter colecionado amigos em vários lugares. E aí ontem uma amiga minha de banco, tô morrendo de saudade de dar umas risadas com você, porque não sei por que cargas d'água, a maioria das pessoas acha que eu sou engraçada. Eu não acho isso, não. Mas eles acham. Tô com vontade de tomar alguma coisa, um café com você e rir um pouco. Isso eu sinto muita falta. Sinto falta de estar em contato físico com o meu time. Daquele olho no olho. Porque tem hora que você não pode ver a pessoa, porque ela está naquele momento moletom, cabelo para cima, ela não abre a câmera. Você não está olhando. Então, é mais cansativo, porque você tem que ouvir tudo e depreender o que ela está falando, sem ver todos os sinais que o corpo dá. Porque tem hora que você fala uma coisa com uma pessoa, ela já cruza o braço, já fecha uma cara, você fala, eita, não gostou. Ou então, tá gostando, tá indo bem. Liderar pessoas é muito sentir as pessoas. Você tem que estar ali no pulso. Então, liderar as pessoas, né? Vamos lá, estimular nesse momento difícil. Com todos esses desafios que todos eles estão passando em casa. Sem olhar no olho, sem o toque, eu sinto muita falta, mesmo. Sinto falta de quando tudo ferve, você fala, vamos tomar um café? Né? Não tem mais isso. Feedback aqui do jeito que a gente está, eu sinceramente não quero dar. Não é mesmo? Não quero. Ter que falar com a pessoa, veja, tem aqui pontos de melhorias. Isso aqui não foi bom, isso aqui não foi legal. E não poder logo no final falar, escuta, vamos tomar um café então, vamos ver como que isso aqui vai para frente. Porque a pessoa vai desligar o call, vai desligar a câmera e vai ficar ali sem ver o depois daquilo. Então, eu vou sentir muita falta. Eu estou sentindo muita falta desse contato com as pessoas.
Vocês têm E o que previsão eu de acho? volta? Olha, agora, com a reabertura da cidade, né, no caso de São Paulo, e com todas as medidas desde sempre que a gente está tomando em relação à saúde, para alguns cargos você pode voltar voluntariamente, se quiser, e se tiver necessidade de estar no escritório. Então, eu estou em casa, mas eu poderia estar lá hoje. Tá. Aí, hoje, por exemplo, tem uma pessoa do meu time lá. Ela me ligou. Paty, eu estou no escritório. Eu falei, você viu que tristeza? Só você aí. É horrível. Ela é horrível mesmo. Porque é bom quando tá todo mundo ali, quente, falando, você está ouvindo e tal. Eu acho que nunca vai voltar ao normal. E que é bom. Todo mundo entendeu que dá para trabalhar à distância também. Então, quando um dia uma pessoa falar com qualquer líder, olha, eu queria flexibilizar e, sei lá, toda quinta ou toda sexta eu queria trabalhar de casa. Ok. Já Sim, foi testado. agora já não dá mais para dizer que não funciona. Todo mundo já viu que funciona. Então, eu acho que nesse sentido que é o próximo passo pós-pandemia da organização do trabalho, é como nós vamos lidar com esse time que até por força hoje, por exemplo, eu não posso ocupar se a gente resolvesse hoje voltar, só uma percentagem das pessoas poderia estar lá. Eu estive no escritório, como eu te disse, para fazer essa live, e ela foi gravada de lá. Já tá, todas as mesas já estão sinalizadas. Não sente aqui, não sente aqui, não sente aqui. Então, 100% do meu time não vai poder voltar de uma vez nunca. Então, essa nova forma de trabalho, que é metade do time fora, metade do time dentro, a gente nunca testou. Porque agora todo mundo está em casa e 100% disponível. Mas como é que vai ser quando você fala, não, eu tirei o meu dia, que é home office, de verdade, não esse trabalho em casa, mas o home office de verdade, eu vou estar disponível até tal hora, mas tal hora, na hora do meu almoço, ou o que quer que seja, hoje é o dia que eu tirei para cuidar da minha saúde, etc. Esse balance entre essas pessoas que estão em casa e o tempo que ela vai estar de fato disponível na hora que você precisa, eu acho que aí é uma coisa que a gente vai aprender, não vai voltar do jeito que era, e a gente vai precisar aprender, porque nem vai ser do jeito que é hoje, que está agora, nem vai ser do jeito que era antes, em que você olhava para o lado e falava, fulano, e tal negócio assim, e as vendas desse produto, e a campanha tal, foi pro ar, não foi? Era só você olhar para o lado, perguntar, e as pessoas te falavam. Hoje, é só você falar, todo mundo na sala tal, todo mundo vrau, ao mesmo tempo. Não vai ser assim. Essa novidade a gente vai ter que aprender a lidar. Que eu acho que vai ser bacana, porque agora a sociedade... O que é a minha leitura? Uma alegoria muito simples, quase boba, mas é isso. Assim, a gente quebrou a sociedade do jeito que ela era, em alguns aspectos. A forma de trabalhar foi uma delas. Agora, para recolocar no lugar, né, mexeu todas as peças, balançou o tabuleiro, mexeu todas as peças. Agora, para recolocar no lugar, não vai ser do jeito que era antes. E isso acho que vai dar um trabalhinho para a gente. E aí cada um a seu modo. Mas é uma oportunidade também, né? Sem dúvida. Uma das razões dessas entrevistas é ouvir também isso, né? Porque eu acho que se você precisa, já que remexeu, você tem a oportunidade de tirar best practices de algumas coisas, você tem a oportunidade de outras que você nunca imaginou que aquilo funcionaria melhor ou de um jeito mais legal dentro das relações, e de também entender algumas necessidades, né? Que eu acho que isso ajuda também a gente, os seus parceiros de comunicação e tal, a descobrir jeitos talvez melhores e mais eficientes de fazer a comunicação, de entender como fazer melhor essa comunicação, né? Mas tem um aspecto que a gente não vai mensurar agora, e talvez seja só um guess, um palpite meu, mas todos os CEOs, ou todas as pessoas que são, ou os homens que estavam menos ligados na vida doméstica, o dia a dia e tal, tiveram que estar em casa agora. E mudou o comportamento.
O Quando entendimento. eles voltarem para o escritório e uma mulher falar assim, olha, hoje eu não vou trabalhar, ou eu vou atrasar porque eu vou levar meu filho no médico, ou porque eu tenho um problema doméstico para resolver, ou quando um homem mesmo falar isso, que eu tenho, graças a Deus, no meu time, muitos homens que são excelentes pais, falam, Paty, eu estou aqui cuidando das crianças hoje, etc., e eu acho isso espetacular, mas a volta dessas pessoas, que eram talvez um pouco menos sensíveis Uhum, claro. para o escritório, eu acho que também vai acelerar esse processo. Porque você viu as dificuldades de uma gestão de uma casa muito de perto. Se isso O está... acesso deles à geladeira, aos seus produtos, porque eles só tinham acesso, eu acho que falando mais genericamente, né, do universo masculino, que ficava mais, tinha menos. restrito, né? Hoje, o que eu conheço de homens que não querem mais sair da cozinha, por uma série de razões, porque foram cozinhar, porque descobriram o preço das coisas, porque querem economizar em não sei o quê, coisas que não havia essa preocupação, e de repente ele teve que se preocupar com isso dentro de casa, entendeu? Então é o que você... Porque aí a esposa também voltou e falou, querido, Claro, claro, todo mundo está trabalhando, então uma hora você tem que ficar com a criança, outra hora o outro tem que ficar. É, exato, tipo um café aqui. e como você falou, você faz o almoço num dia, no outro é ele, no outro enfim, É. vai. Eu não tenho tempo de fazer almoço, faça antes de sair. Como 90% das mães solteiras da classe baixa que É, trabalham. e programe, né? É isso aí, Paty. Agora você vai tirar suas férias, vai ser ótimo. Vai demorar. Você fica falando, você está me dando ansiedade, porque na verdade ainda faltam quase 20 dias. Tá Você bom. fica me lembrando que ela é possível, eu tô assim. É que eu estava correndo para pegar você para conseguir fazer a entrevista antes de você. Amada, me perdoa. Imagina, foi sensacional. Foi sensacional. E essa coisa da Samsung, a gente tem algumas coisas que a gente nem falou e pode falar de uma outra vez, mas eu tenho visto muito isso da TV conectada com todas as coisas que mais cresceram dentro da Covid, né? Tanto nos games que vocês patrocinam, que vocês têm, vocês têm uma experiência e o envolvimento com as coisas que mais estão pipocando hoje em plataformas, que são os games, que são os streamings, que são os streamings dentro dos games, né? Então, assim, tem tudo a ver com Samsung, tudo a ver com o que vocês oferecem e estão trazendo cada vez mais para cá, né? E aí essa coisa Sim, de sim. deixar isso mais acessível ter essa preocupação é de fato fundamental, porque ainda é É uma... muito importante. Para a gente é muito importante, né? Nós estamos em muitos países. E muitos países que têm, como eu disse, a televisão como uma base muito importante do entretenimento, da informação, da educação, da cultura, chega através de um aparelho de TV. Então, para a gente, faz parte do DNA dar acesso às pessoas também a isso aí. Muito legal. Eu estava aqui, essa é uma outra coisa, né? A gente fica se vendo na tela e aí tá tudo torto. Não é? Não posso nem olhar. Eu nem olho. É uma tragédia. Eu nem olho, porque eu tenho absoluta certeza que fica ruim, entendeu? Tá nada, tá... Quando a gente se encontrar e tomar um café, você vai ver. Eu sou melhor pessoalmente. Na Não, tela eu fico ótima. péssima. Realmente isso eu não vou nem discutir, porque eu estou olhando aqui falando, Jesus Cristo Senhor. Mas vamos em frente que as coisas estão... eu não vou dizer que elas estão se resolvendo, mas vamos aos poucos e tentar tirando algumas pequenas revoluções do papel e conseguir fazer, né? Eu acho que a comunicação tem esse papel de acelerar ou desacelerar. Sem dúvida. O poder de vocês como cliente é gigantesco, porque Sim. a exigência de vocês bate, sounds like money. Então, assim, é importante. Então, o posicionamento das empresas e os pedidos das empresas, da sensibilidade de cada marca faz muita diferença para agilizar comportamentos e mudanças estruturais que a gente está precisando tanto, né? Sem dúvida. O papel da empresa é fundamental. Há, sei lá, 8, 5 anos,
sei lá, não vou dar a data não, mas não, enfim. Era muito, as pessoas cobravam muito as marcas se posicionarem, as marcas não se posicionavam de jeito nenhum. Foi o comportamento digital que obrigou as marcas a se posicionarem, né? Eu estava atrás da máquina na época do Vem Pra Rua, que virou aquele movimento que começou como uma campanha de comunicação e virou o que virou. Isso. E foi ouvindo e tendo ouvido muito afinado para o que as pessoas de fato queriam, os anseios, os desejos, e com alguma liberdade também que a empresa na época deu para tomar as posições corretas. Aquela foi uma oportunidade em que eu aprendi vivendo que as empresas precisam se posicionar. Eu lembro eu lembro exatamente agora, assim, as pessoas, né, diretoria de governança e tal, me ligando, tem que tirar essa campanha do ar, tem que tirar essa campanha do ar e tal. E eu era responsável pelo digital. E no digital as pessoas falavam, se tirar do ar é porque amarelou. Eu me lembro disso. O amarelou. Eu falava, Jesus Cristo, tem que tirar do ar porque, né? Imagina isso fora do país. Fora do país, no headquarters da companhia, era, meu Deus, que loucura, o que está acontecendo no Brasil? Capitaneado por uma campanha que foi lançada ali dentro da empresa. De um outro lado, eu passava, assim, horas, eu lembro, assim, assistindo, vendo tudo que estava acontecendo, preocupada de algum jovem sofrer algum tipo de violência ou acidente, porque estava todo mundo muito enfurecido nas ruas, com a hashtag da campanha na mão. Você agora você saiu do vai para a rua, né? E entrou no. Fica em casa. Na época certa, né, Patrícia? Você é visionária, né? Ficou vender carro. Olha, depende do ponto de vista, né? Vai para a rua na pandemia também não ia combinar. Então, assim, eu acho que você não dá. Dependendo do ponto de vista, o meu marido fala, cara, você procura como é possível, como você está no lugar certo, na hora certa, da confusão. Não, tá com sorte, porque a pandemia ela não escolhe, né? Tem alguns produtos algumas indústrias que pela natureza da pandemia se lascam e outras que menos, né? Então, assim, acho que a Samsung, você ter uma casa conectada e experimentar uma casa conectada, ou uma casa mais confortável, uma casa com mais acesso, ou com mais game, ou com mais coisa, não fosse pela questão, obviamente, da tragédia em si e da neurose, né, das pessoas com medo de perder o emprego e da questão econômica e tudo mais, você segue estando no lugar certo, na empresa certa. Tem um background aí, né? Embora o produto seja um produto que faz todo sentido para a vida das pessoas, também tem um carinho das pessoas pela marca, que ajuda muito. A marca é líder em já 14 anos, então tem assets da marca que acabaram contribuindo muito positivamente nesse momento de desafio, né? Porque é nessa hora que você testa a força da marca. Então, você testa a força da marca e testa também em que medida você está próximo ou não do seu consumidor. Então, acho que foi aí uma combinação de muito boas coisas. Perfeito, é isso mesmo. Porque eu acho que quem não construiu marca até agora, para poder falar e ter propriedade sobre o que está falando, o que acredita e em que tipo de causa pode de fato se envolver, fica mais complicado, né? Não dá para ser. Isso está mais que provado, não dá para ser falso, né? Não dá para ser feio. Tem que ser. As pessoas têm que sentir que aquilo é genuíno. E isso já te dá uma tranquilidade. Querida, foi ótimo, foi uma delícia. Um beijo enorme. A gente se fala mais para frente e vamos tomar nosso café assim que der, nem que seja com máscara. Vai ser ótimo. Muito obrigada mesmo, viu? Pela paciência, pelo tempo. Espero ter contribuído de alguma forma. Tenho certeza que, enfim, está muito aquém do que se espera, mas a gente está aqui todo dia tentando aprender também e lá na frente, de alguma forma, fazer diferença na vida das pessoas. Muito bom. Obrigada. Beijo enorme. Obrigada, amada. Beijo. Tchau.